Bem, bom dia. Dando sequência aos títulos de crédito, agora eu inicio o primeiro título de crédito em espécie. E talvez seja esse o mais importante, mais corrente, mais corriqueiro, trivial nas rotinas cambiárias. O título de crédito, cheque, ele é regido pela Lei 7357 e regido pela LUG, a LUG do cheque. Além disso, subsidiariamente regido pelo Código Civil quando trata dos títulos. Bem, é um título exequível por si só e ele tem a força exequível baseado no artigo 786 do Código de Processo Civil do atual. A, ele preenche todos os elementos contidos ali. Ele é líquido, certo e exigível. Bom, o local, o local da emissão do cheque se entende por praça. A praça é a municipalidade da emissão do cheque. A praça ela é regida pela localidade, pelo município da agência em que o emitente é vinculado e não ao domicílio dele. A municipalidade que define a praça, em consequência disso também o prazo para apresentação de cheque, nos termos do artigo 33 da lei checária, é a municipalidade da agência onde o emitente tem conta, tem vínculo direto. Então, se o emitente tem vínculo com a agência do Rio de Janeiro e aí ele passa a residir em Belo Horizonte e lá ele emite um cheque, essa pessoa de Belo Horizonte ela teria um prazo de 60 dias para compensar esse cheque. Porque a praça da agência desse sujeito é no Rio de Janeiro. O prazo fixado no artigo 33, os prazos, aliás, são de 30 para exibição na mesma praça ou de 60 numa outra praça. A data da emissão do cheque é a data fixada no espaço próprio. É a data solene, embora haja uma apresentação numa extensão do cheque. É possível estender a cartela fixando informações. Só que toda informação que contradite, que vá de encontro à informação dos campos próprios são inválidas. A data que é válida para o estabelecimento desse prazo é a data do campo solene, a data específica para a descrição do próprio corpo do cheque. O que ocorre, o cheque ele é um título de pagamento, ele é um título de crédito para ser pago à vista. A tradição, a entrega do cheque confere o direito de executá-lo de imediato, de compensá-lo imediatamente. É um título de crédito cuja forma de compensação ela é à vista. Não se for fixado qualquer data do cheque, a pessoa que é portadora do cheque pode sacá-lo imediatamente. É claro que a súmula 370 do SCJ atribui dano moral àquele que executa um cheque fora do prazo estabelecido para compensação. O prazo ali ele tem natureza contratual. E o dano moral decorrente dessa compensação extemporânea, fora do prazo, é o dano moral presumido, in re ipsa.
Ele é um dano moral que se presume. Não importa se efetivamente houve aborrecimento. Se a pessoa compensou o cheque fora do prazo, é presumidamente uma condição, é presumidamente reconhecido o aborrecimento por quem teve o saque realizado, ou até mesmo a, a devolução do cheque por ausência de lastro. Inclusive, a devolução do cheque por falta de lastro é um crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Por isso, os prazos para apresentação do cheque são exíguos. E no momento, no curso desse prazo, o emitente do cheque tem a obrigação de garantir fundo lastro para a compensação dos valores. Por isso, há uma repercussão severa do cheque apresentado a destempo, ou que seja exatamente por essa situação. Ele tem uma previsão legal que atribui a ele a natureza de pagamento à vista. A lei também atribui prazos para isso, 30 ou 60 dias. E a apresentação fora do prazo garante dano moral, e a apresentação sem lastro garante ainda, aliás, sujeita o emitente a persecução penal pelo crime de estelionato previsto no artigo 171. No parágrafo próprio, são inúmeros parágrafos. Cheque pré-datado. Cheque pré-datado e pós-datado são sinônimos. Cheque pré-datado seria a entrega de um título com a data prévia para apresentação em um momento futuro. Ou cheque pós-datado é o título entregue quando o título já ganha hoje uma data posterior. É só uma questão semântica, de entendimento aqui. Não importa a data fixada do título, ele é sempre à vista. A forma, ele pode ser compensado imediatamente. Isso é bom grifar. Bom, bem, os prazos, como eu já falei, são de 30 ou 60 dias. Ah, sim, aqui tem uma informação importantíssima. O cheque ele pode ser exibido dentro do prazo de 6 meses. O prazo prescricional do cheque é o de 6 meses. Isso é o entendimento do STJ. Só que ele, quando é apresentado fora do prazo de 30 ou 60 dias, ele não pode ser objeto de ação contra os coobrigados. Somente pelo emitente e pelo avalista. O avalista, ele invariavelmente apoia um aval ao emitente. E dessa forma o cheque exibido, ele pode ser exibido de meses, porém, fora do prazo de 30 ou 60 dias, se limita ao emitente ou avalista. Se emitido se apresentado dentro do prazo de 30 ou 60 dias, mas não há, sem fundos, sem lastro, todos os coobrigados e endossantes são passíveis de compor o polo passivo de uma ação civil de reparação. Aliás, uma ação cambial. Reparação tem natureza para outros fins. Bem, a execução de cheque não depende de protesto. Se executar, entrar com uma ação executiva dentro do prazo de 6 meses, isso não carece
do protesto. Eu aqui tenho muitas informações relevantes que eu vou passar num outro vídeo sobre cheque. Então eu vou encerrar aqui e vou iniciar um outro vídeo tratando de outros aspectos relacionados ao cheque. Um abraço, até já.